É Deus ou é o diabo que está te colocando nessa batalha? Eu sou a Lorena, sejam muito bem-vindos a esse canal e você está hoje no Bíblia com a Ló. Meus queridos, o Bíblia com a Ló hoje está um pouco diferente, né? Estamos num cenário diferente, mas é porque eu não tenho conseguido achar um tempo melhor para poder fazer esse vídeo em casa. Quando eu chego já está escuro e a iluminação já está ruim, né? Falei, vamos fazer amanhã de manhã, quando a gente chegar lá. Bem, e por que que esse tema surgiu eu dormindo, tá? Eu queria falar, na verdade, de outra coisa para vocês. Eu estava planejando já falar de outras coisas, mas o Senhor me confiou essa palavra em sono, né? Gente, e como foi isso, né? De eu descer para falar com você? Não, é aquela certeza, é aquela convicção de quando você acorda, as palavras já estão ali, certo? Então, por isso que eu vim aqui falar, deixa eu falar logo para não esquecer. Até para ficar assistindo depois, porque eu assisto meus próprios vídeos, tá? Eu fico reassistindo e aprendendo tudo. E, enfim, eu quero dar graças ao Senhor, né, por uma expertise. É sempre bom quando a gente percebe a intervenção dele, esse carinho dele com a gente. E vamos falar de batalha espiritual, né? A primeira coisa numa batalha espiritual, né, é entender que o mundo espiritual ele está reagindo. Todas as nossas ações, elas geram reações. Se são ações favoráveis ao inimigo, ok, né? Mas se for uma reação desfavorável, que ele não concorde, isso vai ter retaliação. Beleza, isso aí todo mundo sabe, né? Viver a palavra de Deus gera perseguição espiritual também e física. Isso é bíblico, todo mundo sabe. Mas muitas vezes, por desrespeitarmos as leis de Deus, por não estarmos vivendo aquilo que Deus planejou para nós, isso também gera uma retaliação. E não é o diabo que está retaliando, é o próprio Deus, tá? Pelas nossas escolhas, e Ele quer nos ensinar a nos colocar de volta no prumo, no caminho. E aí a gente não tem dúvida com relação a isso. E eu falava ao Senhor, eu falava, nossa, com o tempo, né, a gente vai entendendo o que é uma retaliação do mal e o que é uma retaliação de Deus, porque a gente está falando com alguma coisa. Eu não sabia colocar isso em palavras. Eu falei, Senhor, olha, eu não sei colocar em palavras como identificar isso, só na prática mesmo, né? Depois de muito tempo. E hoje o Senhor nos confiou essa resposta, né? Vamos lá. Como é uma retaliação de Deus e como é uma retaliação do inimigo? Quando você está seguindo o que Deus planejou para você, o que Deus disse que era para você fazer, quando você vem vivendo e se esforçando por uma vida de santidade, de justiça, caindo e levantando, né? Porque é bíblico que o justo cairá, mas levantará. Então, quando você tem essa persistência e essa constância, você está nos caminhos de Deus, ok? Mas as retaliações vão vir, e vão vir do inimigo. E como é essa retaliação? É uma retaliação que acontece, tá? Essa noite mesmo eu tive um sonho, onde eu lutava com o espírito, e ele segurava na minha cabeça, assim, de uma forma muito forte, e ficava falando palavras de maldição. E, inclusive, blasfêmias, porque ele usava o nome de Jesus, inclusive, para isso. Para você ver como o diabo é usado, né? E aí ele segurava assim minha cabeça e falava tanta coisa, e eu ia repreendendo, até que eu, enfim, consegui me soltar, enfim, usando ali a palavra do Senhor. E logo em seguida, a partir de um tempinho, eu já acordei, né? Acordei assim. Sabe quando você acorda assim de vez? Eu acordei. Quando eu acordei, eu tava com a pressão na cabeça muito grande, muito uma dor de cabeça. Aí, primeira coisa quando eu faço é só acordar, botei meu joelho no chão, fui orar, tudo mais. E aí, eu percebi isso. Aí, na hora veio a resposta. Quando a retaliação é do inimigo, o que é que acontece? Você está em paz. Eu lutei a noite inteira, batalhas, sonhos, coisas bem pesadas. Mas eu estou em paz. Eu estava em paz. Isso não afeta o meu interior. Quando é de Deus, é diferente. Às vezes é uma coisa mínima,
mas aquilo remoe, aquilo corrói, aquilo fica o tempo todo acusando ali em você de que tá errado. E aí você não tem paz. E aí eu falei, olha, então essa é a forma de discernir. Se eu estiver no caminho do Senhor, fazendo aquilo que ele aprovou, e o diabo se levantar, eu vou estar em paz, mesmo na batalha, mesmo na guerra, mesmo na luta, mesmo com o corpo físico cansado de estar lutando o tempo todo, eu vou estar em paz, eu vou ter a certeza da paz. Quando é de Deus a retaliação, essa paz ela não existe, até porque a paz ela é dada àqueles que querem viver com o Senhor, ok? A paz não é direito de todos, é direito daqueles que vivem em renúncia e em constância com Deus. Então, quando Deus te quiser fazer doer em você, para te recolocar no caminho correto, você, em muitas coisas você vai ficar abalado, sossego, sabe? Porque Deus quer te consertar. E foi isso que o Senhor veio falando nitidamente, tá? Às vezes a gente acha que não está fazendo nada demais, mas se o mundo espiritual ele está reagindo, é porque a gente está fazendo sim. Então vamos ficar atentos, tá, a diferenciar quando é Deus e quando é o mal, para a gente poder até saber como fazer e como reconduzir. Saber disso vai te alinhar. Então, se eu sei que é Deus que está fazendo doer, Deus que quer me ensinar alguma coisa, beleza, então vou me conectar aqui, vou buscar outra, vou orar, vou jejuar, vou ver qual é a vontade dele, vou voltar para o prumo e vou sair dali com aprendizado. Se é o diabo, o que eu tenho que fazer? Permanecer, resistir ao mal e ele fugirá de vós, né? Então, continuar, porque uma hora isto vai passar. Então, identificar isso é fundamental para saber qual é a estratégia, o próximo passo que você precisa ir adiante. E aí você pode erroneamente achar, nossa, então só tem coisa ruim, né? Quando é Deus eu vou sofrer e quando é diabo eu também vou sofrer. Isso é a vida de quem está buscando a verdade. Se você não faz nada, não busca nada, não renuncia nada, de fato você não vai estar vivendo batalhas explícitas, mas implícitas você também vai estar vivendo. As batalhas do pecado, da escravidão, dos vícios, mas no fundo do bem, o vício não é só sobre isso, é sobre pensamentos, é sobre intenções, é sobre ciclos repetitivos, tá? Então esse é o preço de sair desse pecado, de sair dessas amarras, entendeu? Então não é que é mais fácil viver no mundo, você vai estar sofrendo no mundo de uma outra forma, e muito pior, porque é o sofrimento que leva para a destruição. E o sofrimento com Deus é o sofrimento para a remissão dos pecados, e é a lavagem dessa alma que está contaminada pelo pecado original. Bem, era sobre isso que eu gostaria de falar com você. Já aproveita aqui, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui suas experiências. Te espero aqui no próximo. Um beijo e até a próxima.